Laroyeixo, salve nossa quinta-feira sagrada, até balançou tudo aqui. O Quearô, salve a nossa falange desse povo da mata. Otolu, Agué, Oxóssi, é uma galerinha boa, né? É o seguinte, rapaziada, meninos, meninas, meninix, é o seguinte. É um mês estranho esse de junho, né, cara? Tá estranho, tá estranho. Mas não tão estranho porque nós temos na presidência da República um cara que cultua a morte. Então não é à toa que esse mês está marcado só por barbáries. Tortura e assassinato em Camburão da Polícia Rodoviária Federal, a morte do indigenista Bruno e do jornalista inglês, que me fugiu o nome, prisão de ex-ministro da Educação, num governo que diz que não há corrupção. Até rimou. Dom Phillips. É importante a gente dar nome às pessoas, dar nome às vítimas. Dar nome à vítima, Genivaldo, que foi morto e torturado no Camburão da Polícia Rodoviária Federal. E da nossa amiguinha, né? Uma vítima duplamente vítima de um estupro aos 10 anos de idade, e aos 11 anos de idade ela é novamente violentada por quem deveria protegê-la. Quer mais? Roda a vinheta. Opa! Eu tô meio bravo, tô meio esquisitão, não tô gostando dessas coisas. E aí eu chamei meu parça, meu camarada, meu colega de profissão, Rodolfo, pra gente trocar essa ideia, porque assim, gente, eu queria falar, mas a gente precisa falar com argumento, a gente precisa falar com base, não no achismo, chega de achismo. A gente já tem na presidência da República um cara que fica no achismo. Portanto, deixando ele dar esse gole na breja, dizendo que tá 1-0 para o São Paulo, gol do Patrick. Então, nosso Pantera Negra do São Paulo já abre o placar 1-0 contra a Porcada. Dito isso, boa noite, meu querido. Fala, Marco. Eu fui até conferir 1-0 porque eu não acreditei, cara. Ai, velho, como é que você tá, meu? Tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez, cara. Uma honra estar aqui no teu programa. Tu sabe que eu sou um grande admirador do teu trabalho, um fanzaço teu, e muito grato pela nossa amizade aí. Tamo junto, moleque. Assim, ó, a rasgação de seda, ele ainda tá novo na advocacia, então ele fica todo, né, ele faz elogios, ele rasga seda, o meu douto colega advogado, não, bicho, aqui é tomar breja e falar mal de quem nos incomoda. E quem nos incomoda, assim, né, cara, ser advogado, hoje em dia, é um troço estranho, né, porque no momento, no momento em que o judiciário não se dá o respeito, né? Em que o judiciário não se dá o respeito, fica estranho a gente dizer que somos operadores do direito em busca de uma justiça. Justiça para quem, Rodolfo? Exatamente. Essa é a grande questão, né? Essa é a grande questão. E se serve como combustível para o nosso resenha, para a nossa conversa. Essa semana a gente tem exemplos quentes aí, né, do judiciário, enfim, que estão frescos nas memórias, né? Então, nós temos até Santa Catarina repercutindo a nível nacional, né? Fazia tempo que eu não via uma notícia escandalosa de Santa Catarina, e, enfim, né, e outras grandes barbáries, né, enfim, a nível federal, do presidente da República, da Polícia Rodoviária Federal, e por aí vai. Não vou dar tanto spoiler assim do resenha de hoje. Colegas advogados de Blumenau, que eu tenho um relato muito interessante para compartilhar com vocês. Então é o seguinte, vamos começar com a fofoquinha. Quente. Cara, Marco, você me conhece há algum tempo,
Eu sou uma pessoa que sempre milito, e não tenho vergonha de dizer, milito pelas causas sociais, sou advogado criminalista. E eu fui fazer uma visita hoje, fui atender um cliente hoje na penitenciária industrial de Blumenau. E aí, chegando lá, né, me deparo com a seguinte situação. Estou na portaria, né, fazendo o procedimento, já tinha feito o procedimento e tal, tudo certo. Chega um senhor, um colega advogado, alto e tal. E aí ele pega e diz assim, vou fazer o procedimento e tal, não sei o quê. Daí ele vai fazer o procedimento da raquete, né, passar a raquete corporal, chega no pé, no cinto e no pé, apita. Mas, tipo, não é um apito assim suave, assim, é aquele apito alto. Aí só para a audiência entender, quando a gente vai, os advogados têm que entrar para dentro do presídio, eles têm que passar uma raquete como se fosse de banco, né? A porta giratória, né, detecta metal e não pode entrar. A gente só pode entrar com caneta, papel e só. Tem que deixar tudo pro lado de fora, por óbvio, por uma questão de segurança, né? E também para evitar outros problemas mais. Manda. E aí, obrigado, Marco. E aí, cara, estamos ali fazendo procedimento e tal. E aí apita, daí o segurança, ele, né, segue com o procedimento e diz, olha, doutor, o senhor pode tirar os sapatos, não sei o quê. E aí o colega advogado, não, 30 anos de profissão, nunca, você acha que eu ia entrar agora com o celular dentro da penitenciária? E não sei o quê. E aí começou a falar. E eu estava do lado dele acompanhando o procedimento, que via de regra, no meu entender, era até uma segurança para ele, porque se houvesse um excesso por parte do vigia ou algo nesse sentido, eu estaria ali para testemunhar em favor dele. Mas não. Do contrário, ele vira para mim e diz assim, aposto que quem entra com o celular aqui na penitenciária industrial de Blumenau são os advogados novos. Aí eu pensei assim, cara, não ouvi isso. Aí, tipo, né, enfim, não ouvi. Aí o segurança pega e diz para ele assim, não, mas por incrível que pareça, senhor, foi o advogado mais velho, assim, não foi mais novo. Mas então deve ser recém-formado. Ele falou, não, doutor, a OAB dele era bem baixa. Não, mas assim, 30 anos de profissão, você acha que o quê? Enfim, e fica aquele clima agradável, assim, na entrada da unidade. Ok. Aí eu pensei assim, cara, não vai despertar em mim essa minha ira, né? Aí entro para dentro, a gente fica na salinha especial da OAB lá, né? Esperando. E aí eu fico do lado de fora, porque tinha bastante gente e tal. Aí um colega advogado que senta lá dentro, tinha mais umas 4 pessoas, e aí eu não sei por que cargas d'água, eles começam a falar sobre política, sobre um cidadão, sobre um ex-presidente, sobre um juiz. E aí, mas eu pensei assim, não, vou ficar aqui fora, não vou me meter, tá? Vou ficar aqui sossegado na minha. Beleza. Aí daqui a pouco o colega advogado assim, não, mas assim, o Moro fez certo em prender o Lula. Porque assim, o Lula é um vagabundo. Porque o Lula não sei o quê. Porque assim, o sítio de Atibaia é inexplicável. Aí eu pensei assim, cara, não. Por favor, Rodolfo, não. Eu falei assim, não, por favor, não. Aí, mas não pelo fato de ser o Lula, mas, cara, é totalmente contraditório. Aí eu pensei assim, cara, não consegui, Marco. Juro pra ti que eu tentei, eu não consegui. Daí eu virei para ele, adentrei na porta, virei para ele e falei assim, com licença, doutor, mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. A prova do processo do Lula, ou qualquer prova, ela foi ilícita, induzida por um juiz que foi parcial e que, inclusive, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. E aí? Não, doutor, mas assim, é incontestável. Eu falei, incontestável o quê? Não, a prova é ilícita, cara. A colheita da prova tá ilícita. A gente tem um código de processo penal que faz o quê com esse código? Não, doutor, mas assim, eu só tenho que entender que... Eu falei, não, eu não tenho que entender nada. Desculpa, já tô saindo, inclusive. Eu fiquei pensando assim, cara, o que esse cara tá fazendo dentro de uma unidade prisional? E aí, Marco, eu já te provoco, porque daí eu digo o seguinte, é o judiciário, é juiz, é magistrado, é polícia, mas também é a nossa classe. É a nossa classe. Cara, desculpa, se a gente tem regras processuais que elas devem ser seguidas, independente de quem for, se é Lula, se é eu, se é você, se é um cliente, não interessa.
Se a prova é ilícita, não pode ser usada no processo. A polícia que colhe a prova novamente. E o cara estava lá me defendendo dessa situação. Eu fiquei passado. Eu fiquei com pena, na verdade, do cliente dele, né? Porque, pelo amor de Deus, né, cara? Então, assim, mas aí é que tá. Quando eu falo que esse cidadão que está na presidência da República, que está com a cara chamuscada hoje, ele conseguiu. Porque assim, ó, se a gente pensar 2014, né? 2014, Dilma e Aécio, ali, em 2014, eu sentia, na verdade, algo muito louco, que era não era bem ódio, mas um ranço, sabe? Algo muito estranho, diferente de outras eleições. Ali já estava o caldo, né? Que é o churume, né? Que é o que a gente chama quando aquela aguinha que sai do esgoto, né? Do lixo. Esse churume já estava sendo produzido, sabe? E aí eu digo o seguinte: onde é que estavam esses cidadãos de bem? Onde é que estava essa galera de bem? Sabe? Ok, tá tudo certo, tá a regra do jogo, ganhou, perdeu, vamos lá, vamos continuar. Só que aí, 2020, 2018, se produz uma presidência da República com essa qualidade e com esse discurso, fruto justamente desse tipo de pensamento. E quando eu coloquei ali para o pessoal, né, essa questão do judiciário, a advocacia está no meio do judiciário. Nós tivemos as nossas instituições, a OAB aqui de Blumenau, tantas outras OABs, fazendo manifestações explícitas de campanha pró-impeachment, sem a consulta prévia de outros advogados. Então, assim, a postura desse advogado, ela só reflete o dia a dia que está acontecendo em todas as varas. Gente, assim, ó, não é porque, assim, ó, tanto eu como o Rodolfo somos advogados e estamos no olho do furacão. A gente está no olho do furacão, e no olho do furacão do seguinte: bandido bom é bandido morto, e quem defende esse bandido também é considerado como bandido. Você não é um profissional, né? Você não é uma pessoa que está trabalhando e está fazendo com que, sabe, tu estudou tanto tempo para fazer tudo o que faz para ser classificado como bandido, né? E essa classificação eu já ouvi de colegas advogados, e a gente fala colegas por força do hábito, dizendo o seguinte: vocês são malucos, tá na advocacia criminal, das duas uma, ou vocês estão ganhando muito, ou prefiro não falar, para não me queimar com o doutor. E aí tem esse tipo de postura. E pasme, no Twitter, eu ia dar print, eu acabei esquecendo e tal. Cara, teve gente que estava apoiando essa juíza, cara, que violentou essa menina de 11 anos. Que mundo é esse que a gente está vivendo, cara? Exatamente. Que loucura, né? Que loucura, Marco. Onde é que a gente vai chegar? Que mundo é esse? Pois é, que mundo é esse que a gente está vivendo, cara? Eu gosto muito dessa colocação que a patroa fez, e se me permite um adendo, gostaria de dar boa noite para ela, enfim, para o pessoal que está assistindo, doutora Bárbara, Fábio, minha mãe, cara, minha mãe, Nilceia, um amor de pessoa, um beijo, mãe. Maila e a Jéssica, dona da pensão, né, Marco? Tem que fazer um H. Mas essa onda de conservadorismo, ela tem, além de ter alcançado diversos setores da sociedade, por óbvio, ela adentra, ainda que, entre aspas, timidamente, em todas as esferas. Judiciário, executivo, legislativo, então, né, nem se fale. E o que me deixa mais indignado nisso tudo é o que você falou anteriormente. Parece que está tudo bem assim. E não está tudo bem, entendeu? Não está tudo bem. Eu vou pegar o gancho aqui, porque eu acho que
todos esses assuntos, eles merecem um destaque hoje na nossa resenha, que é, por exemplo, um procurador do município espancar uma colega de trabalho porque ela estava abrindo um processo administrativo disciplinar contra ele. Cara, desculpa, a gente não pode falar em violência em grau social, em hipótese alguma. Porque um exemplo disso, um exemplo de como essa frase não é verídica, é desse cidadão. Porque, assim, via de regra, a violência só faz quem é pobre, Não. É um exemplo disso, ok. Cara, é um tremendo absurdo, velho. Tremendo absurdo. Cara formado, não sei o quê, procurador do município. Cara, beira uma coisa, assim, inconcebível. E aí, cara? Onde é que a gente chega? Mas é isso que eu tô querendo. Mas quando eu falei de 2014, né? E aí a gente tem que também trabalhar com a bolha que a gente vive, né? A gente está nessa bolha chamada Santa Catarina e tal. Total. E aí, se você olhar, por exemplo, o recorte das pesquisas de hoje, mostra que o cara que está na presidência da República tem apoio da classe média alta. Sabe? Que é a galera que fala que bandido bom é bandido morto, mas virou, mexeu, tá dirigindo bêbada. Virou, mexeu, tá sonegando imposto. Perfeito. Virou, mexeu, cheira que só o diabo e bate na mulher. Entende? Aí fala que não, tem que sentar o dedo mesmo na favela, tem que matar tudo mesmo, que são tudo traficantes, mas são os caras que vão buscar cocaína na boca. Sim. Mas eu vou te falar uma coisa que me deixa mais indignado ainda. Porque quando você fala do classe média alta, a gente está selecionando a sociedade, né? Ok. Mas eu quero te dizer uma coisa, e aqui eu quero já fazer um momento cultural, indicação de um livro, chamado Classe Média no Espelho, escrito pelo sociólogo G.C. Lopes. Cara, primeiro que assim, ó, 5% da sociedade, tá, representa os outros 95%, financeiramente falando, tá? Financeiramente falando. E o que eu acho engraçado, cara, é exatamente o que a Jéssica acabou de colocar no comentário. Que a classe baixa, que se acha classe média, apoia o maluco e não sabe nem o que tá fazendo, cara. Nem o que tá fazendo. O cara não faz nem ideia, velho. O cara acha que, assim, começando por corte mínimo, menos de 5 mil reais é pobre. Ganha menos de 5 mil reais de renda é pobre. A pessoa não consegue digerir isso. A pessoa não consegue, não está pronta. A sociedade não está pronta para essa discussão. E aí a gente tem um cara que trabalha para a elite, tá? A gente tem um cara que governa para a elite. E aí, velho? E aí é engraçado quando eu faço isso, essa crítica, assim, porque se tu pegar, às vezes tu para pensar, pegar o cara mais rico de Blumenau, talvez ele não entra nos 5% do Brasil, cara. Eu estou supondo, tá? Não é uma veracidade isso. Mas se tu pegar as pessoas mais influentes e ricas de Blumenau, talvez eles não estão entre os 5% mais ricos do Brasil. Para ter uma ideia da discrepância que é a sociedade. E o que eu acho engraçado é exatamente isso. A pessoa se acha classe média, na verdade ela é classe média baixa, ela usa FIES, ela usa o SUS, ela usa plano de governo, se bobear ela recebeu auxílio emergencial. E aí? E são os mesmos que são contra o imposto sobre grandes fortunas. Exatamente. E aí eu quero dar moral. Diga, fala. Não, e aí você tem exatamente o que você acabou de dizer. Aí você tem assim, não, eu sou um cara de bem. Ah, não, mas tu tá sonegando imposto, tu bebe e dirige, aí tu tens um contato na polícia, aí o teu alvará tu negociou com o prefeito. E aí, velho? Eu só quero dar moral para a audiência, né? O meu parça, meu irmão, o Fábio Evarino, lá de Joinville. Dona Nilceia, a senhora é suspeita. Eu vou dizer que a senhora é suspeita. Então, eu até digo para a senhora assim, ó, muito obrigado, né? Fã de carteirinha, mas a senhora é suspeita, a senhora está igual o Moro, a senhora está produzindo provas ilícitas. Não pode. Maila Colofé, minha mana, um beijo. A dona da pensão, né? A dona da pensão do Rodolfo.
tá? A dona da pensão aqui está dando janta para o nosso pequeno. A dona da pensão é dele aqui, a dona da pensão dele, né? Aí ela disse que ela escreve, né, alguns comentários, leu meu pensamento. Vocês são conectados, minha querida, vocês estão conectados, né? Aí a Mayla levanta, olha aqui a professora Maria Laura, a Loli, para mim você é Loli. Consciência de classe resolveria a maior parte dos nossos problemas. Não tenho dúvida, mas aí é muito louco, porque a gente vive numa sociedade do consumo e a gente vive para esse consumo, onde essa consciência de classe... Então, o cara financia o carro importado dele em 600 vezes, renegocia as prestações atrasadas umas 500 vezes, mas está andando de carro importado e tal, e está se mantendo e está se mantendo naquela onda, sabe? E aí tu abre um financiamento para que também o cara pense que ele pode entrar numa loja e comprar o último modelo de celular. E aí, de novo, o cara tá lá, sentado em cima das prestações, mas está andando com o telefone de última geração. A consciência de classe, nesse caso, professora, eu na minha humilde opinião, e aí a gente já vai entrar nas indignações, cara, assim, ó, eu tô muito puto da cara, eu tô num estado de revolta que eu falei, cara, vou passar a tesoura na minha carteirinha da OAB, cara. Eu vou passar a tesoura, porque não é possível, cara, não é possível, sabe? E aí, só antes de terminar o raciocínio ali, com relação à educação. Se não continuar batendo na educação, e aí não é à toa que esse cara que está na presidência, o plano de governo dele era um só. E ele disse textualmente isso. A função do meu governo é destruir, é desconstruir muita coisa que já estava feita. E aí nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de estrutura estatal, de aparelhar os órgãos que são responsáveis pela organização desse Estado. Nós temos pela primeira vez, olha esse raciocínio e vê se eu estou ficando maluco. Nós temos pela primeira vez na presidência da República um cara subversivo, que diz que tem que haver a luta armada e que trabalha contra o Estado, que diz que o Estado não presta. Então nós temos na presidência da República o Exército Brasileiro. Vocês que são contra os comunistas, vocês que ficam desenterrando essas discussões com relação à ditadura de 64, vocês têm na presidência da República um subversivo, que era a forma pejorativa que eram chamar as pessoas que lutaram contra a ditadura em 64, a partir de 64. Então, assim, olha a loucura que a gente chega. Loucura essa que nos leva ao próximo ponto, que é esse caso gritante, maluco, que é dessa juíza. E aí é uma cadeia de loucuras, né? É uma cadeia de loucuras. Onde você tem uma vítima de estupro de 10 anos de idade. A mãe dessa vítima descobre, faz todos os procedimentos e tal, descobre que a filha está grávida, vai até um hospital que é referência, que tem que fazer esse tipo de procedimento. Ele se pega a uma norma técnica, a norma não sobrepõe a lei. Não sobrepõe a lei. Norma é como se fosse receita de bolo. Receita de bolo, tu faz ela do jeito que tu quer. Tu não obedece à receita de bolo. Existe uma lei na Constituição Federal que diz que vítimas de estupro têm o direito de fazerem o aborto legal. Vamos pensar que fosse uma mulher adulta e essa juíza falasse com essa mulher, já era um absurdo.
porque está descumprindo a norma legal. Mas, porra, é uma criança de 11 anos que está na tua frente. Eu não consegui assistir o vídeo, Rodolfo. Marco, é um assunto extremamente delicado, tá? É uma questão, assim, que é lamentável a gente ter que estar discutindo isso, repercutindo isso, porque é uma questão que parece ser tão óbvia, né? É uma questão que está tão, enfim, escancarado, né? Que, na verdade, a gente não deveria nem estar discutindo isso, né? Mas, ainda mais vindo da onde veio, né? Da origem que veio, né? Você não pode falar de desconhecimento da lei do magistrado, né? Você não tem como afirmar isso, né? Se fosse uma pessoa leiga, tu até questiona, né? Mas de um magistrado, não. Então, assim, nós não deveríamos estar discutindo isso. Mas, cara, chama atenção para a gente ficar atento ao que o judiciário faz. E digo mais, cadê o Ministério Público? O Ministério Público não se manifestou. E aí? Entendeu? Não é fiscal da lei? Qual é o papel do Ministério Público? Ou não, vamos fazer o seguinte, aos amigos do rei, a lei. Então, assim, difícil. E para quem atua, para quem já está na área, já está acostumado um pouco com isso, um pouco calejado com isso, até que não surpreende tanto. Mas eu queria que fosse mentira aqueles ditados que a gente ouve, né? Que, enfim, cada cabeça de juiz realmente é uma sentença, é uma decisão, a gente não sabe o que esperar, ainda que esteja escrito na lei. E o que vai de encontro a exatamente o que eu estou falando é a própria decisão da magistrada. Entendeu? Então, assim, cara, com uma criança de 11 anos, ela teve a coragem, eu diria, não é nem a capacidade, a coragem de fazer os questionamentos que ela fez, Marco, para uma criança de 11 anos, questionar se o pai... E aqui, Marco, eu não queria nem entrar no mérito de quem é o estuprador, de quem não é, porque daí, a essas pessoas, o rigor da lei, dentro da sua legalidade. Dentro da sua legalidade. Tá? A essas pessoas, o rigor da lei dentro da sua legalidade. Mas o que tange ao direito da criança, e quando a gente fala de direitos humanos, não é só falar de preso, não é só falar de roubo, não. A gente está falando, por exemplo, que essa criança teve um direito humano cerceado, violado. E é sobre isso. E aí eu questiono, a gente tem Constituição Federal, a gente tem Código Penal, mentira, brota assim. O ECA. Brota. O ECA, obrigado. Brota da cabeça uma decisão, e aí, tu fica assim, e aí? Entendeu? Aí você tem que recorrer a instâncias superiores, colocou a menina num abrigo, para que mais constrangedor do que isso? Cara, não dá para entender aonde nós vamos chegar. Para resguardar a vida do feto, da criança. Tá, mas peraí, são duas crianças. São duas, velho. Uma gravidez de risco, não entendo tanto, mas uma gravidez de altíssimo risco, e aí? Porque será que o pai vai gostar? Ou o que vai fazer com a criança? Porque a criança vai nascer e vão ter que... como é que ela falou? Vão ter que matar, ou ela vai morrer sofrendo, alguma coisa desse sentido. Cara, tu fala isso para uma criança de 11 anos, cara. Cara, e a revolta é justamente essa. A revolta que é uma violência dupla. Perfeito. Porque faz com que a criança reviva o estupro, coloque ela numa condição de culpada, e assim, nós teríamos, nós ficaríamos aqui nesses podcasts de 3 horas seguidas para falar sobre o tema. A gente entra aqui na proteção do menor, nós entramos aqui nas questões psicológicas com relação a isso, nós entramos aqui nas questões legais com relação a isso, quantas violências são tratadas, e aí, o cristão da moda, aos conservadores que são contra o aborto, a discussão aqui não é pelo aborto, se é sim ou não, se é contra ou a favor do aborto. Não é isso que está sendo discutido. Nós estamos discutindo uma criança de 11 anos. Ela foi estuprada com 10. Fruto desse estupro
foi ela ficar grávida. A violência só foi aumentando. E, de novo, assim como o Rodolfo falou, eu também repito, não sou médico, mas se mulheres adultas já têm problemas de saúde, algumas têm muitos problemas de saúde com relação a gestações, imagine uma criança de 11 anos que não tem o seu corpo formado. Assim, não precisa ser especialista para entender dessa história. Não precisa ser especialista para ver que era mais um crime sendo cometido. E aí, na entrevista que essa magistrada dá, ela diz o seguinte: eu sou dona de uma biblioteca de livros importados. Estudei nas melhores universidades e fiz os melhores cursos. E estou pronta para todas as violências que vão fazer comigo. Cadê a humanidade nessa história, velho? Sabe? E aí vai ao encontro do que a Jéssica coloca, que o fato não é que todos deveriam ter um carro importado e querer o outro também possa. Exatamente, eu acho que a gente precisa viver numa sociedade onde todos possam ter a possibilidade de sonhar em ter algo. Nós precisamos viver numa sociedade onde o cara possa sonhar em ter um carro importado e ter a mínima condição de dizer, não, talvez eu consiga ter esse carro importado. Mas olha a situação dessa menina, detalhe, preta, uma criança preta. Que futuro essa menina vai ter? Porque assim que o caso sair da mídia, ela perde todas as proteções que ela está tendo agora. Ela perde todas as proteções que ela está tendo agora. E aí? Para onde vai essa criança? Qual é o futuro dessa criança? Então, a gente está vivendo num momento tão antagônico à vida que o Rodolfo precisa falar, que senão eu vou falar bobagem. Não. Pode falar? Cara, enfim, Marco, eu compactuo, a gente tem uma linha de raciocínio parecida, próxima, eu compactuo com isso. Eu só queria voltar na questão do carro, que você mencionou novamente, que a gente precisa sonhar em ter um carro. Aí a gente faz uma brincadeira, eu sou péssimo em piada, tá? A gente faz aquela brincadeirinha, assim, do tipo assim, o sonho do brasileiro é poder comprar carro importado. Realidade, parcela o Doritos em 2 vezes. Foi boa. Foi boa. Não, tudo bem, eu sei que tu tá esforçando, mas... Produção, anota essa piada aí, produção. Porque assim, o sonho do brasileiro é poder comprar carro bom, carro importado, enfim, né? Mas a realidade, é engraçado, mas tipo, a realidade é que a gente vê, por exemplo, Americanas parcelando, não pode falar, né? Mas parcelando Doritos em 2 vezes. Americanas, qualquer coisa foi ele que falou. Patrocina eu, deixa ele de fora. Cara, tipo, Doritos em 2 vezes, entendeu? Essa é a realidade do Brasil que nós vemos hoje, entendeu? E não vamos entrar no mérito também da gasolina, que daí foge muito do nosso judiciário, tá? Não vamos, deixa a gasolina de fora, tá? Voltando ao fato da magistrada, e aqui eu queria fazer um parênteses, Lê, que eu vi que o Léo Beduski compartilhou a nossa publicação, Marco, no Insta, e eu queria agradecer também a presença dele, da nossa ilustre presença. Então, né, Léo Beduski falando de magistrado. Um abraço, Léo, satisfação imensa. E, cara, beira-se o inacreditável. Eu diria para ti assim que beira o inacreditável. E aí eu te questiono, qual é o impacto que essa, na minha concepção, loucura tem na vida dessa criança? Como é que a gente vai tratar essa criança daqui para frente? Como é que ela entra na escola sabendo quem ela era, quem ela foi, a sociedade em que ela vive? Cara, desculpa, é um rótulo quase que permanente na vida dela. E assim, tu recorre ao judiciário justamente porque alguma coisa falhou. E aí você chega no judiciário e aí você tem uma aberração como essa, tá? Isso beira o absurdo. Tão quanto
as agressões do procurador municipal na colega de trabalho, tá? Tão quanto a Polícia Rodoviária Federal botar 100 anos de sigilo no caso do Genivaldo lá. Isso é uma completa loucura. E o que eu acho engraçado é que, lógico, né, salvo raras exceções, né, ainda bem, né, mas é que, cara, tem uma galera que aplaude isso, velho. Tem uma galera que diz assim, meu, tá certo, tem que ir lá, e a lei é isso, a lei é aquilo. Mas, cara, onde é que nós vamos chegar, velho? O que vai precisar? Mas é isso, mas quando eu fiz a chamada da live, eu coloquei que era um momento meio maluco que a gente está vivendo dessa questão do judiciário. E aí tem essa atrocidade que foi esse caso dessa juíza, tem essa atrocidade que foi o assassinato do Dom Philip e do Bruno, né? Numa terra, viramos uma terra sem lei. Existe um lugar no Brasil que é terra sem lei, em que a Polícia Federal, já antes de terminar o inquérito, já está dando as conclusões e dizendo que um morreu porque estava no lugar errado, estava em má companhia, porque a vítima era o Bruno e o Dom Philip estava junto e morreu porque estava junto, era uma rixa e tal, não sei o quê. Só que o Dom Philip e o Bruno, eles estão numa lista de 22 pessoas que já foram mortas naquela região. E mortas por quê? Denunciam que está tendo tráfico de drogas, denunciam que está tendo pesca ilegal, denunciam que a Amazônia que está tendo extração de madeiras ilegais. Terra sem lei. Terra sem lei. Aí você pula aqui para o sul, né? Vem vindo para o sul, chega ali, eu não lembro a cidade onde foi o Genivaldo foi assassinado, acho que no Ceará. A produção depois vê para mim. E aí o cara é morto de forma violenta, asfixiado dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. O que a Polícia Rodoviária Federal faz? Sigilo de 100 anos em cima do inquérito. Exatamente. Alguém vai ser punido com essa história? Fica a pergunta. E aqui, fica a pergunta. Pegando o teu gancho... Sergipe, a produção mandou, Sergipe. Um caso parecido, Marco, o que aconteceu com a magistrada? Foi promovida. Promove e transfere. Foi promovida. Então, assim, eu não diria nem que é uma questão de inversão de valores, eu não consigo mensurar isso e até tenho que cuidar um pouco nas palavras, mas, cara, não dá para entender realmente. Aí, o questionamento que fica é, se fossem outras pessoas nos lugares dessas pessoas que cometeram atrocidades, se fossem outros tempos, se fosse outro governo, o que seria? O que seria? Entendeu? Então... E aí, a gente está indo para o final, né? A gente está quase chegando... Tu fala mais que o Homem da Cobra, filho. Tu fala mais que o Homem da Cobra. Mas eu queria mandar um beijinho... Eu queria só mandar um beijinho especial para a nossa presidente do conselho, doutora Bárbara. Tá ali quietinha, tá quietinha ali no YouTube U, tá quietinha no YouTube U. Você que está no YouTube U, se inscreve no canal, compartilha a partir do canal. Você que está nos Facebooks, compartilha dos Facebooks. Comenta, compartilha, ajuda a gente, porque assim, ó, não é pela grana, que nós não ganhamos nada para fazer isso, diga de passagem, nós não estamos ganhando. Se tem uma coisa que nós não estamos ganhando é dinheiro, meus queridos. Mas é importante que essa discussão chegue, inclusive, para aqueles que não concordam com o que a gente está dizendo. Porque eu sei que quem está nos assistindo aqui hoje, a galera que concorda com a gente, é uma galera que tem a consciência de classe, entende o que a gente está dizendo. Mas acho que isso tem que furar, as bolhas precisam começar a serem furadas. A gente precisa começar a furar essas bolhas. Então, doutora Bárbara, beijo, querida. Ela diz, fofoca quente dos dois São Paulinos.
Nossa Senti presidente. sarcasmo. A Tainara, papo sempre importante, Rodolfo sempre muito Obrigado, humano. Tainara. E aí a doutora Bárbara coloca ali, ó, tô fazendo a janta, vira de dona de casa e advogada tá osso. Reclamando de barriga cheia a pessoa que mora em Penha. Pissarras. A pessoa Pissarras, tá ouvindo o barulho do mar. Eu tô ouvindo barulho de caminhão, tá? Tu tá ouvindo barulho de mar. Então essa barriga tá muito cheia para ficar chorando as pitangas. Mas fofoquinha antes da gente chegar no tema final. Marco, aí teve uma outra situação hoje de um outro colega advogado que também me chamou muita atenção, e aí falando, né, do judiciário em si, né, como as coisas, os papéis estão invertidos. Também outro advogado criminalista, e eu vou assumir um processo que ele estava, e eu não sei se talvez por esse motivo ele ficou um pouco chateado ou magoado. Ô Marcos, se eu te falar, tu não vai acreditar, mas ele detonou o cliente que ele estava deixando de representar e xingou de tudo. Disse que não, que realmente era um bandido mesmo, que tinha que se lascar. Eu vou falar lascar para não né, descer muito aqui. Que tinha que se lascar, que tinha que fazer não sei o quê. Fiquei pensando, nossa, cara, meu Deus, eu não sei se... Realmente não sei, assim, não consigo entender o que está acontecendo, cara. Tipo assim, é demais, cara. É demais, é uma coisa assim... Cara, mas assim, é que eu não vou falar os verbos que ele conjugou e os modos verbais, porque a gente ia descer muito nível aqui. Mas de tudo que tu imagina, ele descascou. Cliente dele, que ele tá renunciando um mandato. Mas assim, cara, realmente não sei, assim, sabe? E aí o que me preocupa, Marco, que é onde a gente tem que permanecer forte, é ficar atento, sabe? Ficar de vigia, porque essas atrocidades, elas acontecem, eu te diria, quase que rotineiramente. A diferença é que elas não ganham a repercussão devida, elas não ganham a atenção devida, tá? Vem acontecendo, está acontecendo, tem um monte de gente negligenciando o que está acontecendo no PRB, na Penitenciária Industrial de Blumenau, no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí. A eleição está aí, cara. A eleição está aí. E assim, pode falar. Não. Lembrando que as mães estão lá na frente do fórum ainda. Perfeito. 60, quase 70 dias lá. Então, assim, isso que me chama bastante atenção, assim, sabe? Tudo bem, a gente vive numa bolha, num reduto, só que, cara, eu sabia que seria difícil, não sabia que seria tanto, entendeu? Então, assim, enfim, que sirva, que esses exemplos aqui para o nosso reduto, que o exemplo dessa magistrada sirva realmente de exemplo, não somente a outros magistrados, membros do Ministério Público, advogados, algo nesse sentido, mas para nós enquanto sociedade. Para que a gente não deixe se permitir, passar impune, enfim. Porque, cara, não dá. Não dá para e aí é fazer o que a dona da pensão aí está dizendo, né? Não deixar passar, não deixar se esquecer, não deixar esquecer as coisas que estão acontecendo. Em 2018, ela coloca, 2018, teve lá o caso dos militares que fuzilaram, foram 80 tiros num carro que estava a família inteira e matou um músico. De novo, a gente tem esse grave defeito de esquecer os nomes das vítimas, porque são muitas vítimas. Então eu peço perdão às vítimas, eu peço perdão às famílias das vítimas, que a gente perde. É muita gente sendo morta, porque a gente perde os nomes. Se banalizou a vida no Brasil. E por coincidência ou não, são vítimas pretas. São vítimas pretas. Então, assim, a gente banaliza a morte e esquece os nomes. Um homem preto, um preto advogado, está esquecendo o nome de outro preto que foi assassinado pelo Exército Brasileiro. Porque são muitos assassinatos. Muitos. E esse Estado que deveria proteger é o Estado que está matando. E bota sigilo de 100 anos para não acompanhar a discussão. Deputado Ivan Nats, boa noite, meu caro. Boa noite, deputado.
E aí eu vou entrar, não é coincidência, hein, deputado? Não é coincidência, não é pegando no seu pé, mas eu já vos digo, Datafolha deu que presidente Lula vence com 53% a 32% contra o Bolsonaro, levando o primeiro turno. Não é provocação, eu juro que não é, deputado. Porque o deputado Ivan Nats, pré-candidato à reeleição aqui no estado de Santa Catarina, que fez um baita trabalho, estava em Brasília essa semana discutindo a questão da barragem José Boatê, faz um baita trabalho de trazer recursos para Blumenau, e aí... BR-470 também. BR-470, então, por mais antagônico que sejam os nossos pensamentos em relação ao presidente da República, tenho muita certeza de que, pelo menos para Blumenau e, como ele gosta de falar, e eu acho que é uma grande bandeira dele, essa questão da grande Blumenau, né, fazer com que a gente construa esse arco, né, da metrópole Blumenau, essa grande Blumenau, fazer... tem um nome específico, estou esquecendo, mas... Região metropolitana? Região metropolitana, né, que é um projeto dele, é uma luta que ele tem, que é importante que tenha que ter essa região metropolitana. Infelizmente ou felizmente, né, o homem da cara chamuscada está perigando a perder no primeiro turno. O que tu acha, Rodolfo? Então, Marco, eu vou te dizer que eu acho que assim é um grito de socorro que o Brasil, salvo determinadas regiões, como eu diria Santa Catarina, por exemplo, suplica, entendeu? Pelo simples fato de que, cara, hoje em dia, Marco, você não consegue fazer uma compra de mercado por menos de R$1.000, você não consegue comprar um carro, você não consegue comprar uma geladeira, e você não consegue fazer uma faculdade, porque nós não temos mais bolsa, o FIES quase que zerou, você não tem apoio ao ensino. Aí você tem um elo, eu sou péssimo em economia, mas você tem um elo, uma cadeia, que ela não consegue se retroalimentar. A pandemia, tudo bem, é uma situação extremamente atípica, mas ela trouxe mais desigualdade para o nosso Brasil. Os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. É uma frase clichê da pandemia, mas é um fato. E a gente precisa que alguém olhe para isso e diga assim, cara, isso não está certo. Isso não está certo, entendeu? Então, assim, eu acho que, de novo, salvo exceção, Santa Catarina e algumas outras regiões do país, é um grito tipo de socorro. O que tá, não dá mais para ficar. E independente do que aconteça, cara, olha a projeção de uma pesquisa eleitoral. A nossa eleição ela não passa por uma terceira via. É só duas pessoas. Existe um lado e existe o outro. E acabou, não se discute mais isso. É uma ilusão achar que vai existir terceira via. Não vai. Não decolou até agora, não vai. Esquece. Eu, se pudesse dar um conselho a pré-candidato da presidente da República, abandona. Vai a deputado federal, vai a Senado, vai a qualquer coisa, mas não disputa a presidência da República, porque a eleição ela passa por dois cenários. Lula ou Bolsonaro. Que são, por incrível que pareça, são duas visões completamente antagônicas, inclusive de governo. Entendeu? E é isso. E aí eu entendo, por exemplo, por uma questão ideológica, e não só por uma questão ideológica, mas por uma questão política, às vezes as posturas dos nossos políticos aqui de Santa Catarina, Marco. Eu entendo a postura do deputado Ivan, eu entendo a postura dos nossos políticos aqui, não só ele, deputado Ismael, enfim, outros candidatos a vereadores que vão a deputado estadual. Eu entendo essa postura de flertar com a onda do Bolsonaro, porque aqui é gritante, cara. Aqui é gritante. Aqui é bizarro. Blumenau, a região, principalmente aqui do Vale do Itajaí, é loucura tu falar qualquer coisa diferente disso, entendeu? Então, assim, eu até entendo um pouco essa postura política. Às vezes é necessário para tu tentar angariar voos maiores ou se manter onde você está. Tudo bem, é que nem você falou no início, respeito muito o trabalho do deputado Ivan, gosto bastante, é um cara ativo, que fiscaliza, está sempre em cima, luta por recurso pela nossa região. Agora, no que tange ao presidente da República, nós temos pensamentos completamente antagônicos. E respeite, a democracia é isso, é você concordar em certos pontos e discordar em outros, né? Então, assim, enfim, né, foge um pouco do tema, mas já que você deu o gancho da eleição, eu dei no meio, tá?
Mas é que tem a ver. O nosso judiciário está se comportando de forma estranha e talvez já se comportasse de forma meio estranha, né, em outros tempos, mas está gritando, né? Está gritando. Então, tem a ver um pouco com o assunto que a gente colocou, dessa questão do judiciário, porque é isso, é muito doido, é muito doido, é muito doido. Nós estamos chegando no final aqui, meu velho. Eu queria agradecer muito. Deputado coloca aqui que está se esforçando bastante para dar o melhor dele. Tenho certeza que sim, deputado. E coloca: morrem brancos e pretos pela violência urbana, contanto que sejam pobres. Um dado, deputado: 68% do ponto de vista social são pessoas pretas. Portanto, proporcionalmente, se morrem mais pretos do que brancos pobres. Então, por mais que as discussões se tornam sociais, elas acabam caindo nas questões étnicas. Então, eu entendo o seu ponto de vista, mas até por falta de entendimento, e falta isso aos nossos congressistas, de entenderem a história do Brasil, de entenderem a história racial no Brasil, para entenderem que mesmo que a gente trate das questões sociais, de pobreza, nós vamos perceber que os pretos ainda continuam sendo as maiores vítimas, mesmo tendo muito branco pobre. Esse do meu lado de direito, ou do meu esquerdo, também é pobre, mas é um advogado, tá crescendo, tá voando, o homem tá bom, obrigado, eu tô sabendo. Mayla, minha linda, ela meteu um fora aquele cara ali, que eu não falo o nome dele, não falo. O Lula não vai salvar, mas tenho certeza que do jeito que está, não vai piorar. Tiririca disse isso, que pior que tá não fica, e piorou. E ficou. Ô, Marco, desculpa te interromper, só antes da gente finalizar. Queria trazer duas reflexões. A produção me falou aqui no fone aqui que a gente tem 1 hora, então tem 5 minutos. Ô, Marco, o Lula realmente não vai salvar. Meu maior receio do governo do PT, tá? 47 Lula, 28 Bolsonaro, segundo o Ibope, agora no Jornal Nacional. Segundo turno, Lula, mas tá ali. Botar o percentual, a margem de erro de 2%, 3% ali, se bobear no primeiro turno. Mas, assim, Marco, uma reflexão a respeito disso é você ver... por exemplo, viu, deputado, eu ainda voto no Ciro. Então, esses votos não foram computados ainda pro Lula. Vamos vencer. Olha só, o América do Sul teve essa semana, a semana que passou, a eleição da Colômbia, que pela primeira vez elegeu um presidente de esquerda. E é engraçado quando tu fala isso, quando a gente fala sobre a Colômbia, porque a Colômbia, por muitos anos, foi o centro do narcotráfico do mundo. Enfim, Pablo Escobar, né? E aí, quando tu pensa nisso, o que tu pensa? Governo de esquerda. E, na verdade, não. A vida inteira foi governada por governos de direita. E, pela primeira vez, uma mulher negra na vice-presidência da Colômbia. E isso traz um movimento na América do Sul que flerta com o anseio do Brasil. O meu grande receio do Lula ganhar, e vai de encontro ao que a Mayla falou, é que eu não sei se ele consegue governar nos primeiros 6 meses. E aí o meu receio é de uma guerra civil, realmente. Porque é engraçado, agora ninguém vai para a rua reclamar da gasolina. Mas quando estava R$4, nossa senhora, era pichuleco. Meu Deus, para a Avenida Paulista, porque Brasil, impeachment. Agora, depende do lugar, a R$8 a gasolina, eu vejo o caminhoneiro plotado, Bolsonaro, Deus acima de... Mas peraí, você reclamou a R$4 sei lá, nem tanto tempo atrás assim, e agora a 7 está pagando sorrindo? É um pouco contraditório, entendesse? É um pouco contraditório. Por isso que eu acho que meu receio maior é Lula ganha e não consegue governar. E o meu receio maior ainda é o Bolsonaro ganhar, né? Pelo amor de Deus. Né? A Simone Tebet falou algo muito interessante. Ela disse que no segundo turno ela vai estar do lado de quem defender a democracia e a vida. Então, a princípio, eu ainda estou convicto de que o Ciro possa fazer algo. É uma convicção que também pode mudar. Não é tão convicção assim. É um pouco ideológico isso, né? Entra na questão ideológica de
sabe, de entender quem é o PT, de entender quem é o Lula, de entender toda a história da trajetória né, com relação à política do PT. Mas entendo que pode piorar muito, muito mesmo. E aí a gente está falando de vidas em risco, mais vidas em riscos. Então, assim, por mais que eu acho que é o papel do deputado, e eu espero mesmo que a eleição não vai ser tranquila, né? Mas eu espero mesmo que vamos vencer em 22, eu espero mesmo que o senhor seja reeleito, deputado Ivan Nardes. Eu realmente espero que o senhor vença em 2022 e tenha Lula ou o Ciro, qualquer outro, que não seja o Bolsonaro na presidência da República, porque eu sei que o senhor é um bom político e saberá buscar recursos para nós. Então, assim, dito isso, meus queridos, minhas queridas, Rodolfo, cara, assim, ó, pessoas, acostumem-se com essa carinha bonita aí, porque o cara vai voltar outras vezes, porque ele é bom de papo, ele entendeu que tem que tomar uma birita para trocar uma ideia comigo, então a gente vai organizando e a gente vai organizar por temas. Diga. Posso te provocar para um próximo tema? Não precisa ser comigo, ou se quiser, tudo bem, eu adoro falar. Vamos falar de política, velho? Vamos pegar uma resenha de 2 horas para a gente falar só de política, mas daí vamos falar de Blumenau, de Santa Catarina, e depois no finalzinho, se sobrar um tempo, a gente fala do Brasil. Ficou a pauta aí, produção. Anota na pauta aí, produção. Na pauta. Ai, Marco, obrigado pelo convite, tá? Mais uma vez, obrigado por me abrir as portas da tua casa e conta sempre comigo, cara. Tô sempre aí para contribuir. Obrigado, produção, pelo apoio. Tamo junto, tamo junto. Beijo, dona da pensão. Obrigado, Jéssica, pela participação. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado, deputado Ivan, Maila. Beijo, brigadão. Obrigado mesmo. Ó, se liga, hein? Semana que vem tem mais. Beijo. Valeu. São Paulo tá ganhando.